Por mais de 200 anos, a moeda oficial dos Estados Unidos da América tem sido a poderosa moeda. Mas como ela se tornou o meio legal de troca dos norte-americanos? E por que a cédula de $1 tem a aparência que tem? Hoje vamos explorar a história da nota de $1. No entanto, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal WebDoc Brasil. Após isso, deixe um comentário e compartilhe conosco quais outros tópicos históricos você gostaria de saber. Vamos lá! Agora é hora de mostrar o dinheiro. Quando os primeiros colonizadores das 13 colônias americanas chegaram ao Novo Mundo, eles trouxeram ouro e várias moedas britânicas. No entanto, como todos que já viajaram com dinheiro, eles rapidamente ficaram sem fundos. Isso os deixou sem meios para adquirir alimentos ou outras necessidades das tribos indígenas locais ou mesmo entre eles. Isso, obviamente, era um problema. Na ausência de moedas e notas, os colonos começaram a utilizar o sistema de troca de mercadorias, que incluía itens como tabaco, peles de castor ou certos tipos de conchas chamadas wampum. Na verdade, o wampum era tão valorizado que em 1637, a colônia da Baía de Massachusetts declarou-o como forma legal de pagamento. No entanto, a troca de mercadorias tinha suas limitações. Por exemplo, o valor de uma safra como o tabaco podia variar drasticamente dependendo do sucesso da colheita, e ao longo do tempo, seu valor se depreciava. Imagine ir pagar pelo almoço e descobrir que o dinheiro na sua carteira desvalorizou como uma goiaba velha ou como o peso argentino. Os colonizadores não tinham muitas alternativas. O governo britânico proibia a exportação de moedas de ouro e prata e se recusava a permitir que os colonos cunhassem suas próprias moedas. No entanto, moedas espanholas eram muito mais acessíveis. Como resultado, a maioria das moedas em circulação durante a era colonial eram de origem espanhola ou portuguesa. Na verdade, durante a maior parte dos séculos 17 e 18, o peso espanhol, também conhecido como dólar espanhol, era uma das poucas moedas amplamente aceitas. A primeira cédula de papel nos Estados Unidos foi emitida pela colônia da Baía de Massachusetts em 1690, com o objetivo de financiar uma expedição militar durante a Guerra do Rei Guilherme. Outras colônias seguiram o exemplo e começaram a emitir suas próprias notas em conexão com outros conflitos militares. Basicamente, pequenos IOUs que lhe davam a empolgante oportunidade de investir em disputas nacionais violentas. Essa primeira moeda colonial era denominada em libras, shillings e pence, mas o valor dessas denominações poderia variar de colônia para colônia. Assim, uma libra em Massachusetts podia valer menos do que uma libra na Pensilvânia. Obviamente, isso gerava confusão, e essa confusão resultava em problemas econômicos sérios. Como resultado, o parlamento aprovou uma lei proibindo as colônias de emitir suas próprias notas. Claro, a autoridade do parlamento acabou quando a Guerra Revolucionária começou em 1775. Essa guerra foi muito mais longa e cara do que qualquer um poderia prever. Então, as colônias, seguindo o exemplo do rei, emitiram notas de papel para ajudar a financiar o conflito. As notas emitidas pelo Congresso Continental eram chamadas de continentais. Acredito que faltou um pouco de criatividade, não é? Infelizmente, quando a guerra terminou, em setembro de 1783, essas notas praticamente não valiam nada. Os Estados Unidos recém-formados precisavam encontrar algo para estabilizar a economia. Assim, em 6 de julho de 1785, o Congresso Continental dos Estados Unidos se reuniu em Nova York e designou o dólar como a moeda oficial do país. Também ficou acordado
que o dólar atuaria com um decimal, com 100 centavos em cada dólar. No entanto, como se tratava de um congresso, não havia como todos concordarem em todos os detalhes. O quanto o governo federal deveria controlar a política financeira dos estados tornou-se um ponto de discórdia e, como resultado, só em 1792 o país estabeleceria uma Casa da Moeda Nacional. E mesmo assim, só em 1862 o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos das Américas teria a capacidade de imprimir cédulas de dólar. Em outras palavras, parece que o governo americano tem complicado desnecessariamente as coisas desde o seu nascimento. A palavra dólar é uma forma modificada da palavra germânica Thaler, que por sua vez é uma forma abreviada de Joachim Thaler, nome de uma moeda de prata cunhada em 1519 pelo Reino da Boêmia. Essa moeda recebeu esse nome porque era feita de prata extraída de São Joaquimsthal. A palavra Thaler se espalhou pelo mundo. A variante holandesa, Daler, chegou ao Novo Mundo com alguns dos primeiros imigrantes. A palavra moderna dólar é descendente direta do termo holandês. A origem do símbolo do dólar, no entanto, é um pouco misteriosa. Reconhecido em todo o mundo, o símbolo do dólar é praticamente sinônimo da moeda dos Estados Unidos da América. O símbolo do dólar apareceu pela primeira vez em impressões por volta de 1800, e sabemos que ele foi amplamente utilizado muito antes da primeira cédula de papel ser emitida em 1875. No entanto, além disso, tudo o que temos são teorias. A teoria mais amplamente aceita é que o símbolo evoluiu a partir do símbolo do peso espanhol, que, se você se recorda, era a unidade básica de valor na América colonial durante o final dos anos 1700. Documentos dessa época registram que o peso era abreviado com as letras P e S. Historiadores acreditam que, com o tempo, essas duas letras foram escritas uma sobre a outra, criando um símbolo que eventualmente se transformou no símbolo do dólar. Em 1881, o Congresso precisava de dinheiro para financiar a Guerra Civil. Com esse propósito, ele autorizou a emissão de notas de demanda em denominações de 5 dólares, 10 dólares e 20 dólares. A cédula de 10 dólares apresentava um retrato do presidente Abraham Lincoln, tornando-o o primeiro presidente dos Estados Unidos da América a ter seu rosto em uma cédula. O verso das cédulas era impresso com uma tinta especial que mudava de cor de verde para preto quando a cédula era inclinada em ângulos diferentes, como um truque de mágica. Por conta disso, as cédulas receberam o apelido de greenbacks, literalmente costas verdes. A primeira cédula de $1 foi emitida um ano depois, em 1862, apresentando o retrato do secretário do Tesouro, Salmon P. Chase. Chase é o nome do Chase Bank, embora ele na verdade não tenha tido nada a ver com aquele. Eles simplesmente pegaram o nome dele. Deveriam ter optado por Salmon Bank. A aparência moderna da cédula de $1 oficialmente remonta a 1963, mas muitos dos elementos de design que associamos a ela foram introduzidos em 1929. Por exemplo, a cédula de 1929 trocou a imagem de Salmon P. Chase pelo famoso retrato de George Washington, feito por Gilbert Stuart. O verso da cédula de 1929 tinha um grande número 1 estilizado. Isso mudou em 1935, quando o número 1 foi substituído pelo grande selo dos Estados Unidos e por uma pirâmide estranha, coroada com o curioso Olho da Providência, parecendo o lado de uma van enfeitada
com aerografia. Em 1957, as palavras "In God We Trust" foram adicionadas, porque se você quer que as pessoas confiem na sua moeda, diga a elas que é o que Deus mantém em sua carteira. Quem já passou algum tempo examinando uma cédula de $1 deve ter notado que ela está repleta de símbolos, alguns dos quais são bastante estranhos. Alguns são tão estranhos que você não os carregaria no bolso se não fossem dinheiro. Para começar, há o grande selo dos Estados Unidos que mencionei anteriormente. O selo retrata uma águia americana em voo, segurando 13 flechas de guerra em sua garra esquerda e um ramo de oliveira em sua garra direita, o que pode ser uma mensagem confusa, mas a águia é seriamente imponente. A águia no grande selo também carrega uma faixa em seu bico que diz "E pluribus unum", uma frase em latim que significa "de muitos, uma referência a um país composto por muitos estados. E as 13 estrelas acima da águia representam as 13 colônias originais, bem como o nascimento de uma nova nação, como se fosse uma nova constelação no universo. Bem, isso certamente não falta confiança. Do outro lado do grande selo está a imagem mais desconcertante, uma pirâmide inacabada de 13 fileiras, supostamente simbolizando força e duração. A fileira mais baixa da pirâmide tem o número 1776 em algarismos romanos, e logo abaixo há uma faixa que diz Novus Ordo Seclorum, que significa Nova Ordem dos Séculos, referindo-se a uma nova forma de governo. No topo da pirâmide está o Olho da Providência, que representa o olho divino que tudo vê. Ele é cercado pela frase em latim Annuit Coeptis, que significa a providência favoreceu nossos empreendimentos. E nesse caso, providência se refere ao cuidado protetor de Deus e não à capital de Rhode Island, provavelmente. As cédulas que são usadas hoje são impressas em um tipo muito especial de papel fabricado pela Crane & Company, uma empresa sediada em Massachusetts, que fornece papel para a Casa da Moeda dos Estados Unidos desde 1879. Esse papel é composto por 25% de linho e 75% de algodão e possui fibras minúsculas de cor vermelha e azul de diferentes comprimentos distribuídas uniformemente por ele. Esse papel atua como medida de segurança contra falsificações, uma vez que não está disponível ao público em geral. Mas isso é apenas uma das várias medidas de segurança. Também há o uso de tinta que muda de cor, alternando entre verde e preto, quando a cédula é inclinada em diferentes ângulos, como um Magic Eye. As cédulas modernas também têm uma faixa de segurança tecida no papel. Essas faixas percorrem verticalmente e exibem a denominação da cédula. Você pode ver essa faixa segurando uma cédula contra a luz. Ainda mais interessante, se você iluminar uma cédula com luz ultravioleta, ela brilhará em uma cor específica para cada cédula. Esse recurso pode ser mais sobre diversão do que sobre proteção contra falsificações. Outra medida de segurança contra falsificações é a impressão microscópica. Palavras que aparecem em uma fonte tão pequena que parecem apenas linhas sólidas, a menos que sejam vistas sob ampliação. Há também a inclusão de uma marca d'água. Localizada à direita do retrato, essa marca d'água pode ser vista de ambos os lados da cédula. Nas cédulas de $10, $20, $50 e $100 é outra imagem do presidente em destaque na cédula. Mas na cédula de $5, por algum motivo, é o número 5. Não há marcas d'água na cédula de $1. Se você está tentando conquistar o submundo do crime, imprimindo notas de $1 falsas, o governo americano aparentemente acredita que você pode usar toda a ajuda possível.
É possível que você já tenha notado que é difícil encontrar dinheiro antigo. Isso ocorre porque, à medida que novas cédulas são impressas, as antigas são recolhidas e destruídas. Na verdade, dinheiro é destruído todos os dias por uma das três entidades: a Casa da Moeda dos Estados Unidos, o US Mint, a instituição responsável pela cunhagem de moedas, ou o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos da América. O motivo principal para a destruição das cédulas é que elas foram danificadas ou mutiladas durante a circulação. Cédulas danificadas não podem ser usadas em máquinas de venda automática, caixas eletrônicos ou outros dispositivos eletrônicos de leitura de cédulas, então elas precisam ser retiradas de circulação. E isso acontece mais frequentemente do que você possa imaginar. Na verdade, a vida média de uma cédula de $1 é apenas cerca de 3 anos e meio. Isso é menos tempo do que leva para lançar uma sequência do seu herói favorito da Marvel. As cédulas enviadas para os bancos do Federal Reserve são verificadas quanto à qualidade por uma máquina de classificação de alta velocidade chamada Banknote Processing System 3000. A máquina verifica as cédulas em busca de defeitos, como rasgos, amassados, grafites, orelhas de cachorro ou sujeira excessiva. Bem, pelo menos eles se preocupam com sujeira excessiva, certo? Qualquer cédula que não atenda aos padrões é destruída pela máquina e depois descartada em um aterro sanitário ou distribuída como souvenir para pessoas que fazem passeios no Federal Reserve Bank. A quantidade de dinheiro destruída pelo Fed varia de ano para ano, mas geralmente fica na faixa de $5 a $7 bilhões, o que pode parecer um desperdício. Será que eles não poderiam simplesmente distribuir o dinheiro antigo? Talvez para mim ou para você. E então, o que você acha? Qual informação sobre a história do dólar mais te surpreendeu? Compartilhe nos comentários abaixo. E enquanto você está por aqui, confira outros vídeos interessantes do nosso canal WebDoc Brasil. Por chegar até aqui, o nosso muito obrigado. Até a próxima!